Essa mulher deixou um assento vazio reservado para o seu filho que tinha morrido, só que quando ela descobre quem sentou nele, ela fica chocada. O filho dessa mulher, que se chamava Beck, morreu num acidente de carro antes dela conseguir se casar. Ela ficou muito triste, mas não queria que o filho dela perdesse esse dia especial para ela. Então ela fez uma homenagem. Então ela deixou um assento vazio com uma plaquinha de que era para ele no casamento dela. Só que no meio da cerimônia, ela percebeu que tinha um homem sentado nessa cadeira, um homem que ela não conhecia. Ela então achou muito estranho e começou a falar com esse completo estranho que estava sentado no lugar que ela tinha reservado pro filho dela que morreu. Ela simplesmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi nesse momento que o noivo dela subiu no palco e explicou que foi ele mesmo que chamou o homem. E que o nome desse homem era Jacob. E que o Jacob, na verdade, tinha sido uma pessoa que foi salva pelo filho da Beck. Isso porque o filho da Beck era doador de órgãos. E doou todos os seus órgãos antes de morrer, salvando muitas vidas, incluindo a do Jacob. O Jacob, na verdade, tinha o coração batendo do filho da Beck. E a Beck pôde, inclusive, ouvir os batimentos cardíacos do seu filho mais uma vez. Todo mundo chorou. As celebridades estão perdendo milhares de seguidores. Nos últimos dias começou uma trend na internet em que as pessoas estão bloqueando os famosos e ricos. Tudo isso para que as pessoas percam a relevância e dinheiro. E tá funcionando. Tudo isso começou com essa influenciadora aqui chamada Hailey Bailey. E no dia do Met Gala, que é uma festa extremamente luxuosa, ela postou esse vídeo aqui. Let them eat cake. O áudio que ela usou é uma referência a Maria Antonieta, que quando supostamente falaram pra ela que a população pobre não tinha dinheiro pra comprar pão, respondeu: então que coma um bolo. E esse comportamento da Maria Antonieta gerou a Revolução Francesa. E agora em 2024, quando ela se vestiu de Maria Antonieta e foi pra uma festa cujo ingresso custa $70 mil, as pessoas não ficaram felizes. E isso gerou a revolução do bloqueio. Ela já pediu desculpa, falou que não fazia ideia do que isso significava, mas a revolução já começou. Todas as celebridades que foram pro evento e mais outras estão sendo bloqueadas pelo público em geral. E o movimento é simples: bloquear todo mundo que esteja usando a atenção do público pra ganhar dinheiro e ostentar. E a pergunta que fica é: você vai aderir ao movimento? Pessoas geniais que venceram o sistema. Esse estudante tinha direito a uma página pra levar com ele na prova, pra poder consultar e tudo mais. Então o que ele fez foi: ele pegou uma página só, mas escreveu como se fossem duas. Uma parte em caneta azul e outra em caneta vermelha. A pessoa então levou um óculos 3D pra aula. Quando ele olhava pelo lado vermelho, ele via tudo que estava escrito em azul. Quando ele olhava só pro lado azul, ele via tudo que estava escrito em vermelho. Então ele tinha duas páginas em uma só. Um casal que tinha alugado um apartamento não podia pintar suas paredes. O dono do apartamento não deixava. Então eles pegaram várias amostras de tinta e cobriram as paredes do apartamento com isso. Porque isso não é pintar. Eles poderiam ter só usado um papel de parede, né? Mas enfim. Um professor não deixava que os seus alunos comessem na aula. Então o estudante encheu a parte vazia do seu hidratante labial com queijo, para que ele pudesse levar pra sala e comer sem ninguém perceber. Esse professor na prova perguntou quem era dono da Groenlândia. E a dica era: não é a Groenlândia. E foi exatamente isso que o aluno escreveu. E ele acertou a questão. A mãe desse menino disse que ele não podia levar comida pra sala, nem o tablet pra cozinha. Então ele ficou no... Essas aqui são algumas fotos que provam que a Coreia do Sul é simplesmente outro mundo. Isso aqui é simplesmente uma livraria barra biblioteca em um trem. No meio do trem. Esse aqui é o kit de sobrevivência que o governo tava dando pras pessoas que estavam de quarentena. Tem frutinhas, legumes, verduras, incrível. Esse aqui é um Starbucks da Coreia do Sul que tava dando o café que eles já usaram de graça pra que as pessoas pudessem usar como adubo. Essa aqui é uma placa na Coreia do Sul que mostra que tem gatinhos por perto, que as pessoas têm que tomar cuidado com eles pra não atropelar, por exemplo. Isso é tão útil, por que não tem aqui? Esse aqui é um banco público com receptores de energia solar e cabos USB para as pessoas poderem carregar o celular usando energia solar. Lá as luzes do semáforo também aparecem no chão, para que as pessoas que estão andando usando o celular também possam ver a luz. Esse mercado que organizou salgadinhos por cor. Ruas autolimpantes, que também podem servir para derreter a neve quando neva. Algumas lojas, quando você compra bolo, simplesmente te dão uma velinha e um fósforo no talher descartável para você poder acender a velinha. Genial! Algumas lojas que vendem picolé já colocam essa coisinha aqui para simplesmente impedir que o picolé derreta na sua mão. Genial! Surgiram países, coisas femininas que originalmente foram feitas para homens. Na Pérsia, os homens usavam salto alto para proteger os seus pés. E aí a Europa olhou e falou: isso, incrível, vamos usar essa mesma ideia só que para mostrar que a gente é rico, poderoso e masculino. E na cultura deles, quanto maior o salto alto, mais masculino você era. A cor rosa também no século XVIII era super masculina. Os homens também usavam bastante bordado e coisas florais. Mas o azul era reservado para mulheres. As bolsas também eram feitas para homens. Essa aqui é a bolsa mais antiga já encontrada, que era feita para homens. E ela é toda decorada com dentes de cachorros, porque era moda da época. Um sistema bem parecido com o de absorventes descartáveis que a gente tem hoje foi usado originalmente na Primeira Guerra Mundial para estancar o sangue dos soldados. Foi aí que uma enfermeira olhou e falou assim: nossa, a gente consegue colocar isso na nossa roupa de baixo e não ter que ficar sangrando. Croppeds foram originalmente
originalmente pensados por homens para homens. Saias eram originalmente usadas por homens durante a história inteira do mundo. Maquiagem também sempre foi bem usada por homens, principalmente na China, Japão e Egito. Ela era usada por razões religiosas e também para mostrar riqueza e status. Até que no século XVIII a Rainha Vitória falou: não, maquiagem é só para mulheres e mulheres pobres. Muito obrigada, viu, Rainha? Coisas que mostram que a Dinamarca é simplesmente outro mundo. Aqui tem mais bicicletas do que carro e é extremamente normal ver esse tipo de estacionamento na rua. Todos os lugares têm estrutura para bicicleta e bicicleta pode ser um negócio bem caro, chegando até, sei lá, uns 20 mil reais. Mas eu garanto que é ainda mais barato do que carro, porque carro aqui também é bem caro. E aqui as pessoas confiam muito umas nas outras, por isso várias pessoas deixam as suas bicicletas simplesmente destrincadas. Mas as pessoas roubam, tá? E falando em confiança, o metrô aqui não tem catraca, você só compra o ticket e vai pro trem. Se você quiser entrar sem pagar, ninguém vai te impedir. Mas saiba que pode ter um policial lá dentro que vai checar. E a multa é 1.000 coroas, cerca de 700 reais. Pra fechar o clima metrô, olha essa festa no metrô que eu achei esses dias. Aqui as coisas funcionam muito bem porque todo mundo segue as regras. E tudo tem multa. A multa pra atravessar fora da faixa, por exemplo, é 700 coroas. Uns 500 reais. E pra finalizar, alguns semáforos aqui têm o formato de vikings. 2022 acabou de ficar mais louco. Depois da Rússia destruir a cidade de Bucha na Ucrânia e deixar centenas de corpos que pareciam ter sido torturados, acabou de ser encontrado uma câmara de tortura em um porão de um hospital infantil. Vários países que fazem parte da OTAN vieram a público e falaram que isso é um crime de guerra. E aí a Alemanha disse que a Rússia precisa pagar pelas suas ações. Próximo, alguns dias depois de potencialmente a Coreia do Norte ter começado um teste nuclear debaixo da Terra, a Coreia do Sul veio a público e falou que se eles quiserem, eles podem atingir literalmente qualquer lugar da Coreia do Norte. A Coreia do Norte veio a público e falou que se a Coreia do Sul atacar, eles vão revidar com armas nucleares. Mas assim, a Coreia do Norte tá sempre testando armas nucleares. Então a Coreia do Sul tá se defendendo ali, mas eu não acho que alguma coisa vai acontecer. Próximo, o grupo hacker Anonymous atacou novamente a Rússia. Eles vazaram dados pessoais de mais de 120 mil soldados russos. E eles falaram que os ataques não vão parar até a Rússia parar de atacar. Não esquece de me seguir pra mais, por favor. Os túmulos mais incomuns. Essa mãe colocou uma caixinha de areia no túmulo do seu filho quando ele morreu inesperadamente. Ela fez isso para que o seu outro filho, que era irmão desse garotinho, pudesse brincar com o irmão mesmo depois dele morrer. E ele brinca até hoje. Esse túmulo é de um garotinho que morreu por uma doença incurável em 1865. No dia que ele acabou falecendo, ele disse pro pai dele que estava com muito medo de morrer, porque ele tinha medo do escuro e que não tinha nenhuma luz no caixão dele. Então os pais dele honraram o desejo dele e colocaram uma janelinha no seu túmulo. Em 1882, uma garotinha acabou morrendo de febre amarela. E os pais dela queriam ter certeza de que ela nunca se sentiria sozinha mesmo depois de morrer. Isso porque a garotinha tinha muito medo de chuva, tempestades, raios e trovões. Então a mãe construiu uma escada que descia direto pro túmulo dela. E toda vez que tinha uma chuva forte ou tempestade, a mãe descia as escadinhas do túmulo, ficava com a filha confortando ela por horas e horas até a chuva acabar. Não esquece de me seguir pra mais. Você tá com sono? Eu não dormi nada essa noite. Uma coisa que você pode fazer é dar uma caminhada aqui lá fora. Não posso, eu tenho que ficar aqui dentro. Tá, então o que você vai fazer é segurar sua respiração pelo máximo de tempo que você puder. Como que isso vai me ajudar? Funcionou. Claro que funcionou. Cara, toda vez que eu entro no carro eu fico muito enjoada. Uma coisa que pode te ajudar com isso é simplesmente focar o seu olho na estrada. Tipo, foca no caminho como se você estivesse dirigindo, isso costuma ajudar. Mas e se isso não funcionar? Tem um ponto de pressão aqui no seu pulso que você pode ficar fazendo esse movimento e vai te ajudar com essa sensação. Tá, pelo amor de Deus, agora segura no volante. É verdade, né? Esqueci. Cara, se seu estômago está com fome, alguma coisa assim? Não, eu não tô com fome, ele só fica fazendo esse barulho. Pra parar isso, estufa sua barriga, tipo barriga de cerveja. Como isso funciona? Mansões que ninguém quer comprar, nem por R$1. Acreditem ou não, essa casa aqui custa $0 e ninguém quer comprar ela. Essa casa viralizou em 2019, depois que ela foi anunciada por $0 em um site. Mas mesmo assim, ninguém quer comprar. O motivo? Essa casa aqui ficava em um bairro comum. Até que a sua ex-dona moveu ela pro meio da estrada. Lugar que é proibido. E aí a neta da mulher que herdou a casa foi intimada pelo governo. Ou ela movia a casa de volta pra um lugar permitido, ou eles derrubavam a casa. Mover a casa pode custar até $200 mil. E ela não queria fazer isso. Mas ela também não queria que a casa fosse derrubada. Então ela anunciou a casa por $0 pra quem tivesse disposto a movimentar ela. Ela tá à venda até hoje. Próximo, imagina comprar uma mansão de celebridade. É incrível, né? Pois bem, essa aqui é a mansão antiga do 50 Cent. Ninguém quis comprar ela. Essa mansão custava 18 milhões e só foi vendida por 5 milhões. Ela tem 52 quartos, quadra de basquete, estúdio de gravação e até uma balada. O motivo que ninguém quer comprar? O tamanho. Ela é grande demais e ia dar muito trabalho pra cuidar.
Eu entendo a curiosidade de algumas pessoas, por isso eu vou explicar nesse vídeo por que meus dentes são amarelos, depois eu vou banir as palavras dente e escova de dente dos meus comentários. A primeira razão pelo qual os meus dentes são amarelos é que eu tomei muito café no meu ensino médio. Para passar no meu curso da faculdade no vestibular é muito difícil, eu precisava estudar muito, então desde 2015 eu passei a consumir muito café. Já parei, porém eu consumi muito. A segunda razão e a principal é: eu quase morri algumas vezes quando eu era criança, então eu tive que tomar muitos remédios pesados, além de sofrer de falta de oxigenação, o que também pode contribuir para dentes amarelos. Eu nasci prematura com 6 meses, para quem não sabe. A minha higiene bucal é perfeita, eu nunca tive uma cárie na vida, uma. Porém, clareamento e lente de contato são tratamentos complicados e caros, que eu não tenho condições de fazer agora. Então, a menos que você seja um dentista propondo parceria, eu peço por favor que vocês não falem sobre os meus dentes. Os meus dentes mostram um pouco da minha história de sobrevivência, e portanto eu não vou mentir pra vocês e usar filtro pra branquear. É isso.